Olá pessoal, nós vamos começar a falar agora sobre a Era Vargas. Lembro vocês de antemão que a Era Vargas foi o momento em que nós tivemos no poder do Brasil Getúlio Vargas e que perdurou pelo primeiro momento, pelo seu primeiro mandato, durante 15 anos no poder do Brasil, iniciando seu governo em 1930 e encerrando em 1945. Esse foi o primeiro mandato de Vargas. Lembrando que Vargas foi considerado o governante mais populista da história do Brasil, ele que iniciou uma forma de se fazer política, de se fazer governo, que ficou conhecida como populismo. E a partir daí, outros presidentes que assumiram depois de Vargas, até o segundo mandato que o Vargas vai ter lá na década de 50, e outros presidentes posterior a este segundo mandato, também vão exercer a política do populismo. Lembrando a vocês que o populismo é uma política onde o carisma do governante, as boas impressões, o uso da imprensa para promover essas boas impressões é algo bem característico de um governo populista. Por trás dessas boas impressões, desse carisma, dessas boas notícias geradas pela imprensa, você tem um controle do governante em cima da sociedade, tá? O governo de Vargas é dividido em 3 fases, esse primeiro mandato. A primeira fase vai de 1930 a 1934, chamado governo provisório. A segunda fase, de 1934 a 37, chamado governo constitucional. E a terceira fase, de 1937 a 1945, chamado Estado Novo, o momento em que o Vargas implanta uma ditadura aqui no Brasil. O Vargas ele tem uma linha política de direita, ou seja, ele abomina qualquer tipo de ideologia esquerdista que se possa ter no Brasil. Quando Vargas assume, em 1930, o poder do Brasil, o governo brasileiro, né, ele assume com o apoio dos militares. Foi a famosa Revolução de 1930, em que vai colocar Vargas no poder. E esse momento foi muito significativo para o Brasil, pessoal, porque é o momento exato em que nós temos a quebra da política do café com leite, a quebra da hegemonia dos cafeicultores, da oligarquia cafeeira paulista. A partir do momento que Vargas assume, ele vai quebrar com essa hegemonia de poder, né, que nós temos aí dessa oligarquia cafeeira durante anos aí da chamada República Oligárquica. O Vargas ele começa com uma responsabilidade muito grande, porque ele pega o Brasil em meio à crise de 29. E a crise de 29 ela vai afetar principalmente o setor agrário aqui do Brasil, já que nós possuímos o café como principal produto de exportação. De um lado, você tem uma elite rural agrária em crise devido à crise de 29, e do outro lado você tem uma burguesia urbana em ascensão. E Getúlio Vargas toma para si a responsabilidade de tentar conter a crise do lado rural e tentar facilitar a ascensão econômica da burguesia urbana. E diante disso, ele tanto ajuda o lado rural, quanto ajuda o lado urbano. É a partir de que sentido? No lado rural, ele vai permanecer com a estrutura fundiária do Brasil, ou seja, ele não vai mexer na estrutura agrária. As posses de terras continuarão intactas. Ele vai passar a incentivar mais a produção do café. Aquela famosa compra das sacas de café estocadas, a queima do café, vai passar a surtir efeito. O Getúlio Vargas vai injetar dinheiro no cafeicultor para que ele possa recontratar seus funcionários para voltar a produzir para o mercado. Então isso vai dar certo, é a forma que ele vai amenizar a situação, a crise econômica lá no lado rural do Brasil. E você tem a ajuda, né? a criação de projetos para facilitar a ascensão da burguesia, como, por exemplo, diminuição de impostos, né, financiamento de determinados valores para a construção de indústrias. Então, ele vai incentivar o desenvolvimento da burguesia aqui no Brasil, priorizar o mercado interno em vez do mercado externo. Então, tudo isso, o Vargas ele vai passar a promover.
O liberalismo, que já era conhecido pelo sistema capitalista, vai passar a ser muito usado, exercido pelo Vargas nesse primeiro momento do seu governo. Posteriormente, ele vai se tornar antiliberal, né? Quando chega lá no Estado Novo, ele vai mudar a sua posição. Mas aqui nesse momento, ele vai passar a ter uma posição altamente liberal, ok? Disse a vocês que o Vargas ele é de direita, então ele abomina qualquer tipo de ideologia de esquerda, marxista, revolucionária. Então ele vai passar a criar uma série de práticas que vai colocar tentar afastar de todo custo, tá, essas ideologias revolucionárias, né, de esquerda, socialista, comunista. Então Vargas vai tentar afastar o máximo que ele puder, tá? Ele vai dar concessões, criar acordos com essa tendência reformista, facilitando o trabalho, emprego e renda no Brasil, para ganhar esse foco voltado para a questão de criação de empregos. Já que tem emprego, você tem renda. Então Vargas ele vai criar uma tendência reformista, vai ser um governo muito reconhecido pelo trabalhismo que o Vargas vai criar no decorrer aí dessa sua primeira fase, né, de mandato. Então vai ser um governo onde o trabalhismo, o incentivo à industrialização, ao crescimento da classe operária vai se ter. Tá? Em meio a tudo isso, Vargas vai tentar afastar a todo custo as ideologias esquerdistas aí que possam afetar o seu governo. Ok? Ok. O governo de Vargas, apesar dele dar concessões ao trabalhador, ajudar a elite, tanto agrária quanto urbana, mas ele vai ter oposição. Ele vai enfrentar algumas crises do seu governo. E uma dessas crises, a primeira delas, na verdade, além da de 29, né, que é uma crise mundial, mas falando em algo interno, propriamente interno, vai ser a de 1932, aonde uma revolução em São Paulo vai acontecer devido a algumas práticas de Getúlio Vargas. Primeiro de tudo, que o Vargas, quando ele assume o poder do Brasil, automaticamente ele quebra com a hegemonia do poder, com a hegemonia dos cafeicultores paulistas, que já vinham tomando aí os cargos políticos naquela política da República Velha, do café com leite, né, aquela alternância de governo. Então você tem a elite oligárquica paulista perdendo, né, espaço a partir do momento que um militar do Rio Grande do Sul, né, assume a presidência do Brasil, como Vargas assumiu. Então ele vai quebrar com essa hegemonia, vai ganhar uma insatisfação muito grande dessa camada elitizada e oligárquica de São Paulo. E também vai ganhar uma oposição dos militares de alta patente, porque Getúlio Vargas vai quebrar com a hierarquia militar. Ele vai colocar no topo dessa hierarquia aqueles que estavam embaixo, que ajudou Vargas a assumir o poder do Brasil, e vai retirar do topo da pirâmide militar aqueles que não influenciaram ou se tornaram até uma oposição a partir do momento que ele assumiu a presidência do Brasil. Então ele vai quebrar com essa hegemonia. Então ele vai ganhar também a insatisfação dessas camadas militares de alta patente. O enfrentamento militar, o enfrentamento dessa revolução vai ser através de uma violência muito grande. De um lado você tem os paulistas, do outro lado você tem as tropas legalistas que representam o governo. Num desses enfrentamentos você tem a morte, o assassinato de 4 estudantes pelas mãos da polícia, que representava o Vargas. E isso vai se tornar o estopim para que a revolução crescesse ainda mais. Tanto é que a sigla, as primeiras letras dos nomes desses 4 estudantes vão servir como simbologia política no decorrer dessa revolução, que é MMDC. Nada mais é que Drauzio, que Martins, Maragaia, Drauzio e Camargo. MMDC. Os primeiros nomes dos estudantes que foram mortos pelas tropas legalistas, né? Aquela que representa o governo de Vargas, né? Diante disso, você tem, de um lado, a oligarquia paulista, do outro lado, as tropas que representam Vargas, e aí uma série de cartazes foram espalhadas no decorrer da Revolução pela oligarquia cafeeira, solicitando ajuda do povo paulista, já que a oligarquia estava em crise devido à crise de 29 e precisava comprar armamentos para fazer frente às tropas de Vargas.
E aí, pessoal, uma série de cartazes foram espalhados por São Paulo, por todo o estado, solicitando joias, anéis, né, tudo que fosse de valor para poder ser trocado por armamentos. Diante dessa situação, Vargas, percebendo que eles poderiam se armar e tornar a revolução ainda mais violenta, Vargas mandou fechar os portos do Rio de Janeiro, de São Paulo, perdão, para impedir com que as embarcações trazendo esses armamentos aportassem no Brasil e levassem essas armas para os revolucionários. Então Vargas mandou fechar os portos brasileiros para que não chegue nenhuma embarcação com esses armamentos comprados pelos paulistas. Isso vai fazer com que eles entrem em decadência, eles declinem absurdamente e Getúlio Vargas vai sair vitorioso aí da Revolução Paulista, né? Após essa revolução acabar, o que eles tanto almejavam no decorrer da revolução, Getúlio Vargas vai dar, que vai ser uma nova Constituição, agora de acordo com a nova realidade do Brasil. Uma república que não é mais aquela república oligárquica do café com leite, mas agora uma nova república. E Vargas cria essa Constituição, que vai ser aprovada em 1934. Ela tem como principais pontos a instituição do voto secreto. Lembra vocês que antes, pela Constituição de 1891, o voto ele era aberto, lembra lá do voto de Cabresto, estabeleceu o voto obrigatório aos maiores de 18 anos, forneceu o direito ao voto feminino, uma vitória muito grande para as mulheres nesse momento, previu a criação da Justiça do Trabalho, ou seja, toda a organização dos direitos trabalhistas, das leis que foram fornecidas, carteira assinada, férias remuneradas, né, salário mínimo, todos os direitos que grande parte nós ainda temos hoje, né, foi dado aí por Getúlio Vargas nessa Constituição, através da Justiça do Trabalho, tanto é que ela ficou conhecida popularmente como a Constituição Trabalhista, ok? Previu a criação da Justiça Eleitoral, que vai organizar as eleições aqui no Brasil, nacionalizou as riquezas do subsolo, quedas d'água, não quer dizer que ele vai construir, que ele vai inaugurar a Petrobras, isso daí vai ser no segundo mandato, lá na década de 50. Aqui ele apenas nacionaliza as riquezas do subsolo do país e coloca o catolicismo como religião oficial. Ele quebra com aquele Estado laico que nós tínhamos no Brasil desde o início da República. E aí ele implanta o catolicismo oficial. Também nesse momento de criação e promulgação da nova Constituição, Getúlio Vargas cria o sindicato aqui no Brasil de uma forma oficial. Não aos moldes europeus, porque o sindicato inglês, por exemplo, ele bate de frente com o governo, né, e impõe aquilo que tantos os trabalhadores queriam. Aqui no Brasil será um sindicato chamado de pelego. Para quem não sabe, o sindicato pelego é um sindicato atrelado ao governo. Então, peleguismo é um tipo de sindicalismo que é atrelado ao governo federal. E como é que fica esse sindicato aqui no Brasil? Você tem o Estado, do Estado que é altamente ligado com o sindicato que controla o trabalhador. O Vargas, como é o grande representante do Estado, ele utiliza o sindicato para controlar as greves trabalhistas, já que a partir da criação do sindicato e da regulamentação das classes trabalhistas, então o trabalhador só pode grevar ou só pode fazer qualquer tipo de manifestação se caso o sindicato permitir. Como ele era atrelado ao Vargas, então Vargas sempre puxava a rédea das greves trabalhistas. Era uma forma dele controlar o trabalhador. Daí a imagem que eu coloquei para vocês desse marionetes, né? Que é o trabalhador, o operário, o proletariado. Ok? Pessoal, essa é a primeira parte da Era Vargas. A segunda parte a gente fala do Estado Novo. E aí continue assistindo as nossas aulas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.